quantas horas estudar por dia? Qual disciplina estudar cada dia da semana? Quando fazer revisões? Quando começar a fazer simulados? Hoje eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para poder montar uma rotina de estudos perfeita para você. Oi, gente, meu nome é Geisiane, mas você pode me chamar de Bruna. E algo que vocês sempre têm dúvidas aqui no canal é como planejar a sua rotina de estudos. E realmente, quando a gente está começando a estudar, isso parece uma coisa bastante complicada, porque são muitos pontos que a gente precisa resolver e determinar como que a gente vai fazer, tanto ao longo da semana quanto ao longo do ano. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo e te mostrar como planejar totalmente seus estudos, tanto para você que quer passar em um curso de exatas, de biológicas ou até mesmo de humanas. Então pega papel e caneta, anota tudo que eu vou te falar aqui e bora lá. Para que você consiga começar o seu planejamento, você precisa ter definido já qual é o curso que você quer fazer, ou pelo menos a área desse curso, se é um curso de humanas, biológicas, exatas. E você precisa saber também quais as matérias você vai precisar priorizar ao longo dos seus estudos. Ou seja, quais as disciplinas que têm o maior peso para o curso ou para a área que você quer. Com todos esses pontos definidos, bora lá começar o nosso planejamento de fato. A primeira coisa que a gente já precisa planejar é quanto tempo a gente vai ter que estudar por semana. Se você tem de 4 a 6 horas líquidas por dia para estudar, você vai ter de 24 a 36 horas líquidas semanais de estudo. Já veja quanto tempo você tem para estudar por dia e anote aí quanto tempo você vai ter que estudar por semana. Tendo definido quanto tempo a gente vai ter disponível para estudar, a gente pode pensar no nosso ano de estudos, porque o nosso planejamento tem que ser como um funil. Ele tem que começar do maior até o menor, que são cada dia da semana que a gente vai estudar. Então, nunca comece a planejar seus estudos de forma específica. Você precisa começar do todo e vai vindo para as partes mais minuciosas, como o que você vai estudar cada dia da semana. E a gente deve começar planejando o nosso ano de estudos já estabelecendo algumas metas. A gente vai definir essas metas de forma meio que arbitrária mesmo, e conforme a gente for estudando e vendo realmente como que vai ser a nossa rotina de estudos, a gente pode mudar e adaptar algumas metas que a gente definiu. Só que de início a gente vai e estabelece essas metas para que elas sirvam como um guia mesmo de como a gente deve seguir com nossos estudos. Primeira meta é quando finalizar a teoria de cada conteúdo, de cada disciplina. Eu gosto muito de definir agosto para ser o mês que a gente vai estar finalizando praticamente a teoria de todas as disciplinas para o Enem. Agosto é o mês 8, a gente já passou mais da metade do ano e é um tempo super razoável para terminar a teoria se você tem de 4 a 6 horas por dia para estudar. Mas tenha em mente que se você tem menos horas que isso para estudar por dia, tá tudo bem se você colocar um mês mais lá na frente, setembro, até mesmo novembro assim, para terminar a teoria, porque a rotina de todo mundo é diferente. E tá tudo bem se esse for o seu caso. Outra meta importante é quando começar a fazer simulados e provas antigas. Eu gosto de fazer simulados e provas antigas desde um primeiro momento ou até a gente pegar a base de cada matéria. Você começa a estudar a teoria de matemática e quando você terminar a matemática básica, que é o ramo de conteúdos que caem mais questões do Enem, aí sim você começa a fazer simulados e provas antigas do Enem de matemática. Mas um bom mês para que você comece a fazer simulados é abril. Então a maioria das pessoas começa a estudar ali em fevereiro ou março, e aí a gente vai ter ali 2 meses ou um mês após começar os estudos para começar de fato a resolver simulados. Simulados sempre pelo menos uma vez por mês. Então eu gosto de uma vez na semana, mas você pode começar fazendo simulados 2 vezes por mês, ou seja, a cada 15 dias você faz um simulado completo do Enem e conforme os meses vão passando, você vai aumentando essa frequência até que você faça pelo menos um simulado por mês. Com essas coisas mais gerais estabelecidas, a gente consegue especificar mais o nosso planejamento. Só que a partir de agora, o nosso planejamento de estudos vai mudar dependendo de que curso você quer fazer. Então a pessoa que quer fazer um curso dentro da área de humanas e linguagens vai ter prioridades e metas diferentes da pessoa que quer fazer um curso dentro da área de matemática, biológicas, etc. O resto do nosso planejamento depende muito de quais são as nossas prioridades. Pra galera cujas prioridades são humanas, linguagens e redação, a sua rotina deve funcionar mais ou menos assim. Você pode começar a estudar humanas utilizando o método de maratona de aulas e você começa os seus estudos a partir do dia 1 de fevereiro, que já é tempo suficiente para você ter se planejado antes, e finaliza essa maratona de aulas no dia 30 de março. Então 2 meses é tempo suficiente para você conseguir fazer essa maratona e partir para as provas antigas. Outra matéria que você também já pode começar estudando desde a primeira semana é linguagens, estudando por aquele método de primeiro ver os tópicos mais importantes e depois já partir para as provas antigas. Para mim, um ótimo dia para você estudar linguagens é a sexta-feira, que é um estudo mais tranquilo. Eu já definiria aí a sexta como dia para estudar linguagens, ver os tópicos importantes, direto para as provas antigas de linguagens. Então faz
faz ali as 45 questões de linguagens todas as sextas e corrige e tudo mais. Se linguagem tiver um peso muito alto pra você, então você quer fazer letras, por exemplo, você pode até definir 2 dias da semana pra fazer provas antigas de linguagens e corrigir e tudo mais. E outras 2 matérias que você também já pode ver desde o começo é matemática e biologia. Matemática porque geralmente é a dificuldade da maioria dos estudantes, pelo menos de escola pública, e biologia porque tem uma teoria muito extensa. E outra coisa que a gente também já estabelece é a redação. Se você tem grandes dificuldades em redação, ou seja, você tira menos de 700 pontos, você tem que estudar redação pelo menos umas 2 vezes na semana. Eu estabeleceria um dia para ver teoria de redação e um dia para poder fazer a redação em si, treinar ali, escrever introdução, desenvolvimento, conclusão e etc, tudo dentro de um tempo razoável. Se você tira mais de 700 pontos, então você já ia estar aí no 880, 900, um dia na semana para você dar uma revisadinha na teoria de redação e escrever a sua redação já tá ótimo. A partir do dia 1º de abril, e isso não é mentira, você pode começar a incluir as outras disciplinas aí ao longo do seu cronograma de estudos. Vão entrar então física, química, você vai incluir mais horas para biologia e para matemática, para que você consiga ir estudando essas matérias e termine no prazo determinado. Pra galera cujas prioridades são matemática e naturezas, a gente inverte tudo e começa desde o dia 1º de fevereiro vendo as matérias de matemática e naturezas. E a gente faz isso até mais ou menos o dia 30 de abril. E como matemática e naturezas tem muito mais teoria do que as matérias de humanas, por exemplo, você pode estender um pouco o tempo que você vai focar só nessas disciplinas. E depois a gente adiciona humanas, seguindo o método também de maratona de aulas. Mas também de forma simultânea, a gente vai ver linguagens e redação também desde o começo, porque são áreas que não ocupam muito tempo dos nossos estudos, então tá super tranquilo a gente começar a ver isso aí desde a primeira semana de estudos. Mas não precisa de forma alguma começar a ver todas as disciplinas desde o primeiro momento. Se você realmente estiver comprometido e estudar no tempo que você estabeleceu, você vai ter tempo suficiente para terminar a teoria de todas as matérias, mesmo que você não comece a estudar todas ao mesmo tempo. Isso, claro, se você seguir também os métodos adequados, como eu sempre indico aqui no canal. E antes da gente ir e montar de fato o nosso cronograma de estudos, vamos definir quando a gente vai fazer revisões, que é algo extremamente importante nos nossos estudos. Na verdade, você vai revisar todos os dias se você utilizar o método de flashcards. Então, conforme você for estudando as matérias, você vai ir salvando os pontos mais importantes nos seus flashcards, utilizando o aplicativo do Anki. E aí, todos os dias você tira 30 minutos do seu dia em que você vai revisar os seus flashcards. O Anki já usa o método de revisão espaçada do Ebbinghaus, que é a gente revisar a cada 20 minutos, 7 dias, 20 dias, 30 dias e assim vai. Então você não precisa se preocupar em quando você tem que revisar cada flashcard, porque o próprio aplicativo vai te mostrando isso. Eu vou criar o cronograma de estudos pelo Notion. Eu acho a interface dele bem bonitinha, você coloca ali coloridinho, fica uma gracinha. O Notion tá bem conhecido entre vocês, inclusive é a plataforma que eu uso para fazer as anotações de humanas. Abre o Notion, cria uma página nova e já começa colocando as horas do dia, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir ou que você para descansar. Escreva também os dias da semana, de segunda a domingo, e arraste esses nomes para criar colunas. É só você colocar um ao lado do outro que o Notion automaticamente cria colunas para você. Agora é só começar a preencher seu cronograma com as tarefas que você precisa executar. Comece preenchendo seu cronograma com as tarefas fixas que você precisa fazer durante a semana, como acordar, treinar, tomar café, almoço, jantar, tudo isso que vai se repetir praticamente nos mesmos horários todos os dias. E só então você começa a preencher seu cronograma com as matérias que você vai estudar cada dia da semana. Esse cronograma que eu tô fazendo é um exemplo de cronograma para quem vai focar em humanas, linguagens e redação. Não esquece de adicionar os períodos do seu dia que você vai fazer revisão e também definir um dia já para você estudar e escrever a sua redação e fazer provas antigas de linguagens. A última coisa que você faz é colorir o seu cronograma para ele ficar bem visual e você ter facilidade na hora de identificar o que você precisa fazer. Quando você finalizar a sua maratona de humanas e incluir novas matérias, é só você alterar o seu cronograma. Especifique os momentos que você vai fazer provas antigas de humanas e adicione os momentos que você vai assistir aulas de natureza.
E aqui tá um exemplo de cronograma para quem tem foco em matemática e naturezas. Quando você finalizar os primeiros meses de estudo e for começar a estudar humanas, você pode incluir os períodos para você fazer a maratona de aulas. Agora vai ver o vídeo de como estudar humanas e fazer mais de 40 acertos na prova do Enem, porque de nada adianta ter tudo planejado se você não sabe como estudar. Eu vou ficando por aqui, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!